Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário Próximo Livro é Melhor. Desde já peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixa um recadinho aqui para mim. Se você gostar tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no Zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal irá crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, @mmonica_carneiro, assim mesmo, com 2 M's, com 2 C's. Entre outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo o meu Scooby, caso você queira me seguir nessa outra rede literária. Vou deixar também na descrição do vídeo a minha lista de desejados da Amazon, caso você queira me enviar um livro de mimo, tá bom? Tirando os recadinhos, hoje eu vou com impressão de leitura. Eu tinha medo de gravar desse vídeo, mas aí acabou que eu me empolguei muito e acabou que passou do tempo e aí já a câmera já deixou de gravar. Aí não tem problema se eu gravo de novo, que eu quero muito trazer um pouco da opinião desse livro. Foi um livro que eu já tinha trazido há muito tempo atrás aqui no canal, logo quando eu iniciei o canal. Eu não consegui achar, mas está aí na plataforma em alguma data esse vídeo. E aí eu respondi recentemente uma tag, mostrei esse livro, perguntei se alguém tem interesse que eu explanasse melhor sobre esse período, o pessoal anuiu. Então eu vim mais uma vez trazer um pouquinho, né? Eu sempre acho que quando a gente faz uma releitura e quando a gente traz de novo uma fala em cima do livro, sempre vai ter algo diferente do que a gente trouxe inicialmente. Apesar de que não foi uma releitura, eu só dei uma pinceladinha na obra. Deixa eu mostrar antes um recebidinho. Esse recebidinho chegou essa semana aqui em casa. No ano passado, o autor tinha falado comigo, Wagner Santos, do interesse de trazer um livro dele para o meu canal, para aqueles quadrinhos chá e poesia. Aí eu ia fazer um unboxing, eu não tinha aberto, estava super tranquilo, nem sabia se era de fato um livro de poesia, mas aí, como eu já gravei e acabou que não serviu a gravação, agora é um book haul. É porque eu já sei do que é. Veio na descrição da nota, mas eu não tinha certeza. Se chama Conversas com a Minha Mãe, capa lindíssima, bem transcendental, né? E de fato é um livro de poesia. Olha aqui o autor, ele fez uma dedicatória bem bonita. Muito obrigada, tá, Wagner, pela confiança. Eu já tenho alguns gravados do Chá e Poesia, mas é um livro fininho. Ele tem cerca de 90 páginas, então já vai dar para eu incluir agora na leitura desse mês, no finalzinho. E aí eu vou trazer futuramente algumas poesias desse livro para o canal. Olha que marcador lindo. Fiquei surpresa e muito feliz por esse mimo, assim, quem que não quer ver no seu canal um autor te procurar para enviar um livro? É sempre assim um privilégio, né? Uma dádiva mesmo, eu acho. Esses momentozinhos aquecem o coração. Então aguardem que futuramente vai ter poesia do Wagner, tá bom? Deixa eu mostrar o livro. É esse aqui, Tempo dos Flamengos. Essa história deveria ser contada de frente para trás, né? De forma retrocessa. Mas eu vou contar do início para o final. Tem aqui 2 outros livros que eu não vou explanar, eu só vou citá-los. Mas o enfoque mesmo é esse aqui, Tempo dos Flamengos, de José Antônio Gonçalves de Melo. Esse livro ele foi publicado na década de 40 e é um livro, uma ficção histórica muito interessante, né? Quem é aqui do estado e da área de história sabe que esse homem foi um grande historiador. E aqui ele vai trazer o período que eu mais gosto da história do Brasil e de Pernambuco, que é o período holandês, e especificamente o século 17 e 18. E aqui ele começa a falar um pouquinho sobre as cidades, né, irmãs. Ele faz citação a Recife, que é uma cidade de mangue, com muita lama, suja, mal desenvolvida, e que a situação no século XVII é tão precária, através dos documentos históricos que o Gonçalves de Melo pesquisou, que até a água que a população recifense consumia era trazida da cidade irmã, Olinda.
Para se situar melhor na história, a gente tem que lembrar que Olinda era a grande vedete do estado, uma cidade extremamente próspera e que os grandes latifundiários e a burguesia da época viviam em Olinda. Então Recife era uma cidade deixada mesmo às moscas, era apenas era importante sempre porque era a porta de entrada para a capitania e existia também essa entrada dos piratas, né, aqui para buscar a riqueza da terra e os arrecifes, mas de fato é uma cidade meio que abandonada. E foi através mesmo da invasão flamenga, através do Conde Maurício de Nassau, que a gente percebe uma mudança no desenvolvimento da cidade, porque ele promoveu grandes transformações à época urbanísticas e, por que assim não dizer, de uma certa maneira sociais, né? A cidade de Olinda, quando ele trata no ponto da vida urbana, ela sofreu muitas emboscadas, foi queimada e, consequentemente, foi abandonada. E aí foi quando o Maurício decidiu, de fato, deixá-la, proibindo até que se reerguesse, que os habitantes voltassem a construir e morar em Olinda para desenvolver a parte do Recife, né? Lembrando que Recife era um ponto comercial muito importante na época e era uma cidade de mangue, né? Quem hoje morador de Pernambuco e da capital Recife, e até quem vem turistar aqui sabe que é uma cidade feita por aterro, né? No grande centro a gente tem o rio Capibaribe, que é o finalzinho da extensão do São Francisco. Temos as nossas pontes, somos conhecidas por Veneza Pernambucana, né? E a primeira ponte foi construída pelo Conde Maurício de Nassau. Então, assim, foi realmente uma cidade que foi construída paulatinamente durante os séculos através desses aterros, né? E aqui ele trata sobre outros aspectos também da vida urbana, como alimentação. Todo mundo sabe que nesse período de navegação a ciência engatinhava, então os marinheiros eles tinham muita dificuldade, doenças por causa da vida do mar, da alimentação precária, e eles começam a perceber, os flamengos, que através dos frutos daqui da terra nativo, eles começam a ter uma melhoria do escorbuto, eles fazem citação, sim, em um certo momento, à importância do limão, mas a lactociência eles falam sobre frutos frescos, né? E inicialmente, por causa desse período do cerco da cidade e por causa dos conflitos dos flamengos, que eram ocupantes, invasores em relação ao que tínhamos no século XVII, que era a coroa portuguesa, né? que dominava aqui o Brasil, na figura de Dom João VI. Então, era uma alimentação muito precária. Esse cerco de Olinda, da cidade que é celebrado aqui, ele durou cerca de 3 anos e existe uma escassez de alimento. O holandês, quando ele chegou, ele não tinha aquela percepção inicialmente forte da importância de comer frutos, ele até tinha medo da comida nativa, uma raiz, uma batata, uma macaxeira, e tudo que se consumia pelos soldados era vindo através dos navios. Até a madeira era trazida dos navios, carnes secas, que meses, né, no mar já tinham uma precariedade, tanto no sentido de estarem ok para serem consumidas, como no valor nutricional. Tecido e toda espécie de gênero, né? Eles eram muito dependentes do que se vinha dos Países Baixos. E Maurício ele teve um papel muito importante nesse desenvolvimento da cidade. Eu acredito que quando ele chegou aqui ele ficou encantado, porque se a gente for olhar a geografia mesmo de Pernambuco com a dos Países Baixos, e especificamente com a Holanda, a gente vai perceber uma semelhança, né? Lá é muito comum os canais, os diques, as pontes. E Maurício ele implementou um projeto num certo momento, de construir-se em Recife uma grande ponte. E essa ponte não é mais da época, mas
é a continuação dessa ponte, que é a ponte de Maurício Nassau. E aí ele não só apenas construiu a ponte, no sentido de ajudar na locomoção em relação a um trecho de terra da parte inicial mesmo do Recife, do Arrecife, mas também para angariar fundos financeiros, através naquela época, pasme, o pedágio. Eu acho muito interessante isso, pensar que naquela época já se cobrava pedágio, e aí como é que ele ia trazer aquele homem simples da terra para querer passar por aquela ponte e ter que pagar. Ele criou a história de que naquela noite um boi iria voar, que existia um boi voador do conde, que o conde tinha um boi que voava. E aí a gente sabe que esse boi de fato não existiu, mas foi feito esse espetáculo sim, se pegou couro de bicho, encheu-se de palha, pendurou esse boi numa corda e ele foi passado de um lado para outro. E aí o povo recifense, olindense, pernambucano pôde ver de fato o boi voador de Maurício Nassau voar. É bem peculiar essa data, bem emblemática, bem simbólica, sempre é comemorada aqui no estado. É só um minutinho, deixa eu acender a luz, porque eu esqueci na correria. Eu acho que assim tá melhor a iluminação. Eu esqueci de acender. E aí é isso. Então, assim, Maurício, ele teve um papel muito importante no desenvolvimento, calçamento de algumas ruas, a criação de canais, de esgoto, construções importantes, significativas. Né? Ele teve a residência dele, um palácio, e o fortalecimento, de alguma maneira, dos fortes. É interessante pensar que é num período de um Brasil muito conturbado, porque a coroa portuguesa existia aqui, mas existiam os flamengos no mundo inteiro, a Companhia das Índias Ocidentais e Orientais, aí cada uma pertinente a alguma região do mundo, mas o Brasil ele foi sempre muito objeto de saque desses exploradores e de diversos países, né? A diferença da coroa portuguesa em relação aos Países Baixos e aos outros países é porque a coroa portuguesa de fato dominou no sentido de chegar, tomar posse da terra e ficar. Mas muitos outros exploradores e países usufruíram das nossas riquezas, né? Lembrando que a história do período holandês é muito forte em Pernambuco, mas não se limitou apenas ao estado aqui, né? Aqui próximo à cidade da ilha de Itamaracá, aqui em Pernambuco, né? Uma praia litorânea. Ele fez alguns entraves, porque tinha um forte muito conhecido, até hoje esse forte é objeto de visitação, no Ceará, no estado da Bahia, e principalmente essa parte do Nordeste, ela foi muito saqueada, ela foi muito explorada, ela foi muito combatida e muito dominada, né? O autor ele traz uma pincelada em relação à visão mauricé em relação ao nativo da terra, como eram as populações do século XVII aqui em Pernambuco. E aí ele fala do negro, que não existiria Pernambuco sem o negro, porque o negro africano que chegou aqui era ele que fazia o trabalho mais pesado. Se a gente pensar que naquela época a economia açucareira era importantíssima para o Brasil, para o estado de Pernambuco e assim, por que não dizer, para o mundo. E então Pernambuco ele tinha muitos engenhos, a economia açucareira era fortíssima. Então foi o negro, a mão de obra negra que levantou esse processo. Então ele deu um ok para esse tipo de dominação e o processo de escravização. Em relação ao índio, ele já foi menos severo, foi mais assim, no sentido mesmo de usar o índio para explorar a terra, adentrar o Nordeste pernambucano e conhecer melhor o território do Brasil. Mas o índio não tinha essa força toda para entrar na terra, para a colheita, para o trabalho. E a Igreja Católica dava a ele uma certa proteção. Então, apesar das populações ameríndias terem sido dizimadas no Brasil, elas tiveram um processo de catequese da igreja. Então, a escravidão indígena não era tão bem vista, sabe? Era mais combatida.
E existiram outros povos daqui, como os dos Países Baixos. O Conde Maurício de Nassau era neerlandês, mas os Países Baixos a gente vai ver aquela fronteira ali da Holanda, aqueles países que cercam ali. Mas o Brasil, desse período e de outros, tinha outras pessoas de origem caucasiana, né? Como o português de Portugal, como holandeses, como ingleses. O autor ele faz citação aos galegos, essas várias nacionalidades, né? Que foram tão fundamentais para a formação do povo hoje que, que, que vive no Brasil e que compõe o Brasil. É interessante porque desse período o que mais se fala dentro da historiografia e quando se é celebrado esse período é o período de liberdade religiosa. Mas existe um mito em relação a isso, e aí depois eu vou dizer o porquê dessa utilização. Mas assim, existe esse mito no imaginário que aqui existiu uma total liberdade religiosa. Para quem não sabe, aqui em Pernambuco, no centro do Recife, no Marco Zero, existe a primeira sinagoga das Américas, e existiu uma certa tolerância, mas foi tolerância de consciência, não necessariamente liberdade religiosa. E aí eu vou explicar mais pra frente, para pincelar sobre isso. Deixa eu ler um trechinho, para não ficar muito extenso, mas que fala um pouquinho sobre esse processo de ocupação holandesa aqui no estado. E diz assim: madeira dos países bálticos, chapéus e sapatos ingleses, especiaria das Índias Orientais, marfim e ouro da Guiné. Mas o período da dominação holandesa no Brasil foi uma época de altos e baixos, períodos de prosperidade em que o Recife, segundo a expressão de certo documento, era um monte de ouro, sucediam e antecedia a outras penúrias, em que se morria de fome pelas ruas. A palavra fome é das mais comuns apesar da remessa constante de viveres da Holanda, no Recife e em Mauricéia, os burgueses e os povos passaram momentos de fome. As descrições do século XIX parecem fábulas. Oi, tia tá gravando. Tudo bem, Cecília? Essa é Cecília. E aqui é Samek, que vão pra lá porque tia disse que está gravando. Não já falei? Você apagou um. Samek, eu vou falar de novo, Samek. Não. Tchau, Você Cécia. já apagou um? Você vai apagar? Vocês estão vendo o que ele está me dizendo? Que eu já gravei. As crianças de hoje não existem. Deixa eu puxar a porta. Desculpa. Quem produz conteúdo sabe, são essas coisinhas assim que a gente ou grava do jeito que dá ou não grava nada. Ele estava brincando comigo porque ele sabe que eu já gravei um que não deu certo. E eles estavam ali quietinho no quarto assistindo e eu disse: olha, fique se comportar, acho que tia vai gravar, que eu quero lançar esse vídeo hoje. Deixa eu mostrar esses dois livros aqui do Brasil Restaurado. Deixa eu abrir assim, que eu acho a capa muito bonita. Nesse livro aqui vai falar sobre o Brasil restaurado, mas esse termo restaurado é um termo aético, né? Porque se a gente pensar que éramos colônia de Portugal e que chegou a outro país e veio aqui, fez uma ocupação e de uma certa maneira, aí já não mais no século 17 e 18, tá bom? No século 19. E pensar que eles, de alguma maneira, de certa maneira, eles influenciaram no processo de desvencilhamento nosso, do Brasil em relação à coroa portuguesa. Não se há de falar de um Brasil restaurado. Como assim restaurar um processo de dominação? Mas aqui vai falar sobre alguns mártires e heróis desse período. E aqui esse livro mais recente, que foi uma homenagem à Revolução Pernambucana
de 1817. Aí por isso que eu disse no início do vídeo que a gente tem que falar, que eu deveria falar de frente para trás, mas vou contar a história de trás para frente. É que essa grande data foi o período em que o Pernambuco ele se desprendeu da coroa portuguesa. Então, em 1817, houve uma revolução pernambucana e quebramos, durante 75 dias, o vínculo que tínhamos com a coroa portuguesa na figura do regente Dom João VI. Né? E aí tivemos Carta Magna, tivemos Bandeira Nova, o governo foi modificado e é um período que até hoje celebramos aqui no estado, porque rompemos com o grilhão desse processo de dominação portuguesa. Essa revolução, ela depois veio a fracassar. Os mártires da época, alguns foram presos, outros exilados e muitos mortos. Tem uma figura muito célebre, talvez a mais célebre desse período, que foi o Frei Caneca, que é objeto no Brasil inteiro de estudo de história do Brasil. Mas é muito bonito pensar que aqui conseguimos fazer dentro de um país uma outra pátria, uma outra nação, e podemos nos desvencilhar desse período de domínio, né? Porque aí depois vem a figura do Dom Pedro I e a do Dom Pedro II, e finalmente o Brasil se torna uma república. Né? Quando eu falo que a liberdade de consciência não é de fato a liberdade de fato, é porque os flamengos eles rivalizavam muito com as tradições católicas. E aí eles entravam nas procissões, se metiam, acabavam com as procissões. Se a gente pensar no século XVII, procissão em Pernambuco tinha-se todo dia, como vários santos, várias missas, e era muito forte o poder da Igreja Católica. Então, é uma liberdade de consciência de você poder ter internamente uma fé, mas a liberdade de culto, de proferir nas ruas e de exercer isso era muito mais difícil do que de fato as pessoas falam. Aí alguém me pergunta, Mônica, mas por que isso? Porque a história, a historiografia, ela tem que ter pontos belos para ficar mais atrativa para contar. Um exemplo desse é o processo que o Brasil sofreu de libertação dos escravos. A gente sabe que na historiografia crítica, Isabel não foi mãe dos negros, e ela de fato não estava preocupada com a liberdade do negro africano e seus descendentes aqui no país. O rompimento e a assinatura da Lei Áurea foi só para obedecer ao que se exigia na época do Brasil, que foi um dos últimos países, ou se não o último país a abolir a escravidão negreira, e porque a Inglaterra tinha interesses comerciais, e aí essa mão de obra negresa já não ia ser interessante para esse processo. Mas, de uma forma, dentro de uma historiografia clássica, se coloca ela como uma benfeitora dos negros, quando na verdade ela só atendeu a interesses econômicos. Tá bom? Então é por isso que se fala muito dessa liberdade, em que se podia ter todas as férias, mas era muito mais liberdade de desejo, de consciência, porque de ação de fato não existia. Tá bom? Vou encerrar por aqui, que os universitários já estão de novo me chamando, mas espero que vocês tenham gostado. Ficou meio tumultuado esse vídeo, mas é assim mesmo, né? Eu é que luto pra tentar fazer vídeos melhores. Obrigada pra quem assistiu e até a próxima. Tchau! Tia.